concurseira, então, concurso de 7 de setembro. Concurso esse que está movimentando aqui não só a cidade de 7 de setembro, como também todas as cidades das adjacências, da região das Missões, ou da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Jefferson Emiglar, sou professor aqui da concurseira Nota 10. A gente organizou, então, para esse concurso, um material que vai ser o diferencial na tua preparação. Então, fique esperto. Hoje o assunto é a Lei Orgânica Municipal. De antemão, quero advertir você o seguinte. A Lei Orgânica Municipal é uma lei que contém 199 artigos, vários incisos e alíneas. Não tente estudar isso em linha reta, ok? Você precisa aprender a estudar. Hoje eu vou ter algumas dicas como é que você deve saber nesse assunto. Vamos dividir, então, ele em partes. Essa primeira parte, nós vamos abordar tudo o que é de fundamental importância, tudo que está compreendido do primeiro artigo até o artigo 16º. Ou seja, vou fazer uma divisão, tudo aquilo que realmente é importante, do primeiro ao 16º. Depois, a segunda parte vai pegar o que 16º em diante, e depois assim vai até você liquidar esse assunto de forma que não fique nada sem estudar. Valeu? Siga com a gente então, fique conosco e você verá o quão fácil é estudar esse assunto chamado Lei Orgânica. Então, vai entrar agora uma vinheta nossa e na sequência você já entra rachando em cima desse assunto. Até daqui a pouquinho. Ok, conforme prometido, estou aqui de volta e eu quero dizer para você o seguinte. Primeiro ponto, para estudar aqui você tem que saber algumas questões. Eu não vou mapear artigo por artigo, mas alguns aí eu vou colocar para você. Quero que você saiba o seguinte. A lei orgânica, primeiro, o que é isso aqui? O que é a minha lei orgânica? Lei orgânica é como se fosse uma constituição. Como se fosse uma constituição. Como se fosse. Por quê? Porque a Constituição é a lei máxima do país, ou é a lei máxima de um Estado. O município não tem Constituição. O município, então, não tem lei orgânica. Você está estudando a lei orgânica, que seria uma espécie de Constituição municipal. Valeu, então, olha só, de cara você já tem que saber, você principalmente que não é de 7 de setembro, que vai prestar o concurso. O município de 7 de setembro, essa lei orgânica foi criada em 1995, então você tem que saber que em 1995, então foi criada a lei orgânica do município, a lei orgânica municipal, lei orgânica municipal, que é, então, a lei máxima que organiza todo o município. E essa lei, então, se foi criada em 95, esse é um município novo, com cerca de 14 anos de fundação, ok? Veja que você tem que saber o seguinte, isso aqui no seu artigo 1º. No segundo, como toda e qualquer lei orgânica, e de antemão eu vou dizer para vocês, a gente está acostumado a lidar com esse assunto. Lei orgânica, ela vai ter sempre município, e município só tem 2 poderes apenas, nunca vai ter poder judiciário dentro do município. Então o artigo 2º, ele vai se prestar a dizer a você, o artigo 2º, ele vai dizer para você quantos poderes. E você já sabe que os poderes aqui são apenas 2 poderes. São apenas 2 poderes. São eles. Aquele que você vê os vereadores, ou seja, seria a Câmara Municipal. E também tem o Poder Executivo. Então veja bem, esses poderes são então o Legislativo e também o Judiciário. Olha só o que eu escrevi aqui, o Poder Executivo. Não foi de propósito não, tá? O Poder Executivo. Não tem Judiciário, tinha acabado de falar, tá? Perdi a concentração por um instante aqui. O que você tem que saber? Que o cidadão, olha o que fala aí. Você vai ter alguns incisos que falam que o cidadão investido em o cidadão que estiver investido em não poderá ter funções no outro. E essa informação é muito relevante. Se a banca SSU, que é quem vai fazer esse concurso, quiser explorar esse assunto, ela faz o candidato errar. Por quê?
O cidadão que estiver investido, por exemplo, no legislativo, não poderá ele não poderá fazer o quê? Não poderá exercer ação aqui. Mas será que não? Será que quem investido num não passa no outro? Veja bem, isso aqui tem uma brecha que você tem que saber. O vereador, por exemplo, que seja eleito para o legislativo, se o vereador for eleito para o legislativo, e o prefeito quiser nomeá-lo secretário, por exemplo, no executivo, o que ele faz? Ele tem que se licenciar. Ele se licencia de vereador e vem assumir a vaga de secretário municipal. Se um dia o prefeito não quiser mais ele como secretário, a vaguinha dele está esperando ele lá. O suplente sai e ele volta. Ou seja, quando ele assume como secretário, alguém é chamado como suplente dele lá no legislativo. Ficou esperto? Então veja que ele não pode, o cidadão investido em um, não exercerá funções do outro. Mas existem esses problemas. Mas o vereador no Brasil pode acumular cargos. Então se o vereador for um servidor, ele pode estar acumulando cargos nos dois. Então, fica esperto. A lei orgânica diz que não, mas se a banca não tomar cuidado, a gente anula questões desse tipo. Aliás, anular questões tem sido algo que é rotineiro aqui na Concurseiro Nota 10. Curta nosso Facebook, você vai ver quantos recursos a gente já mandou para o estado inteiro. Não sabe o endereço? Não tem problema, está passando aqui na sua tela agora, tá? Ele vai ser, então, Concurseiro Nota 10, @yahoo.com.br. Endereço fácil, está passando aqui. Curta lá, você vai ver que nós anulamos só entre 2013 e 2012 mais de 100 questões tranquilamente em recursos. Recursos esses que fizeram nossos candidatos pular para primeiras colocações depois que foram acatados pelas bancas, ok? Então, olha só. Dando sequência aqui, tem uma outra informação. Ela fala, então, uma segunda informação. Não haverá delegação entre os poderes. Não haverá delegação. Não haverá delegação. Isso é óbvio. Porque o legislativo tem a função de criar as leis, iniciar o processo legislativo. Já o executivo é quem administra, tá, a coisa pública. Por esse motivo, se ele quem administra a coisa pública, não pode um delegar para o outro administrar ou o outro criar a lei. Por esse motivo, duas coisas importantes. Vamos lá. Primeira, o cidadão que é investido no legislativo não pode exercer suas funções no executivo e vice-versa. Não cabe delegação de funções. Não cabe. Ou seja, não cabe delegação. Ok? Isso tudo ainda no início, no artigo 2º. Vamos dar uma olhada, então, o que viria na sequência. Veja bem, na sequência, se você fosse pegar o artigo 3º, dessa lei orgânica, a gente vai falar do território. Ele irá falar do território. Território, então, do município. Quem deu o território, quem definiu o território é a lei estadual. Então, veja bem, qualquer alteração no território do município de 7 de setembro depende do quê? Depende de uma autorização de quem? Da Constituição Federal, da lei estadual ou da lei municipal? O que você responderia? Olha só, lei estadual. Lei estadual. Alteração somente por lei estadual. Então, qualquer alteração no território do município de 7 de setembro dependerá sempre de uma autorização de uma lei estadual. Vamos em frente. Se você for dar uma olhada na sequência, para o leigo, ele estranha esse assunto. Olha o que diz aí na sequência. No artigo 4º, se você deve estar acompanhando agora no material que a gente colocou à disposição para você baixar, você que é concurseiro nota 10, que comprou nosso material, você já tem aí, com certeza, baixado, ou está lendo na tela, ou imprimiu. Então, pegue e acompanhe. O que diz no quarto? Ele fala algo que parece óbvio. Ele fala que a sede do município é a cidade de 7 de setembro. Ou seja, é a cidade de 7
de setembro. Aí você vai falar assim, mas não é, isso aqui não é óbvio? Veja bem, quando você fala de município, o município é uma autonomia administrativa em termos de ente federativo. Você tem a União, você tem o Estado e também tem os municípios. Veja que a União, ela se forma de estados, né? A União Federal se forma dos estados. Os estados se formam dos municípios. E os municípios se formam do quê? Se formam dos distritos. Então, quando você tem um município, ele pode ter a sua divisão em distritos. E a prefeitura poderia ficar em um desses distritos, ou até a subprefeitura, como é previsto, por exemplo, para Santo Ângelo, que é o município vizinho aqui a 7 de setembro. Por esse motivo, a lei orgânica, tentando esclarecer essa situação, disse: a sede será a cidade, independente de haver outros distritos. Bastante fácil, né? Nem acredito que a banca venha nessa linha. Mas agora, veja bem, você que é do 7 de setembro, ou que vai prestar um concurso 7 de setembro, deve saber quais são os símbolos, então, quais são os símbolos, porque o artigo 5º, ele vai trazer para nós algo chamado os símbolos. Quais seriam os símbolos? Quais seriam os símbolos do município de 7 de setembro? Veja bem, os símbolos são, primeiro, o brasão do município, aquele que você vai ver nos carimbos lá, e também a bandeira. E aí, há uma coisa que ele coloca depois. Há uma coisa chamada mais a reserva legal. Mais a reserva legal. O que é isso? Ele disse, mais outros que serão definidos, que poderão ser definidos por lei. Quando ele deixa que uma nova lei venha no futuro a dizer, ele está dizendo, não é mais a lei orgânica que vai decidir isso. E sim uma nova lei, uma lei nova, que no futuro pode dizer outros símbolos. No momento, nós temos o brasão e a bandeira municipal como símbolos, então, do município. E aí, já vi que você já está vendo que não é tão complicado. Você vai elencando isso aqui. Veja esses vídeos quantas vezes quiser. Você que comprou um pacote aqui para o concurso, é muito barato. Nós pomos um valor assim que se dispôs por dia, você vai pagar R$ 2,50 por dia. Invista seu dinheiro em coisa que dá retorno. Invista na sua formação e, nesse caso, invista na sua vaga. Garanta a sua vaga. Tem acesso ilimitado a todas essas videoaulas durante o período que você comprou. Garanto que você vai ver isso aqui 2, 3, 5 vezes. Eu garanto que tu vai saber isso, vai poder dar aula do assunto, beleza? Ok? Isso é para incentivar a prosseguir. Porque agora vem o quê? Agora vem o artigo 6º. E o artigo 6º, se não me falha a memória, ele fala da autonomia, questão de prova. Questão de prova, nação concurseira. Fique esperto. Como é que eu consigo a autonomia do município? Como é que se dá a autonomia do município? A autonomia do município, a autonomia se dá pela eleição. Olha só, pela eleição. E pela eleição de quem? Do prefeito e também dos vereadores. Olha só que coisa mais louca. Pela eleição direta do prefeito e dos vereadores. Seria só isso? Claro que não. Eu também consigo a autonomia do município pela administração própria. Sim, a chamada autoadministração. O fato de você ter uma prefeitura que é onde é a sede do comando do município, e ele faz isso de forma própria, ou seja, não tem um interventor, diz então que o município ele é autônomo. E mais, o município, como 7 de setembro, como qualquer outro, ele pode arrecadar e instituir tributos. Ele pode arrecadar e instituir, olha só, instituir tributos. Ok? Então, olha só. A eleição do prefeito, a autonomia se dá pelo quê? Pela eleição do prefeito, ou então dos vereadores, ou ainda por ter uma sede, uma administração própria, e ainda por poder arrecadar e instituir os tributos, ok? Conseguiu gravar esses assuntos aí? Vamos agora, então, para o artigo 7º. No artigo 7º, vamos ver se eu estou lembrado, mas o artigo 7º, ele traz para nós
os chamados, uma mistureba danada que o pessoal que fez a lei orgânica do município fez. Ele foi lá na Constituição Federal, pegou uma parte dos objetivos, pegou uma parte dos fundamentos e criou uma coisa interessante. Os chamados objetos, que seriam objetivos, objetos fundamentais. Ele chamou de objetos fundamentais, tá? Ou seja, fundamentos e objetos e objetivos da Constituição. Não tem problema. E quando você já estuda com a concurseiro, você sabe que quando se fala em objetivos, você tem que saber alguns. São 5 verbos. Aqui são só 3. Você tem que saber o quê? O promover. Você tem que ter também o erradicar. E você tem também o promover, o erradicar e também o construir. Vamos pegar pelo primeiro. Se você for ver aí, ele colocou alguns verbos aí. Construir. Olha só. Construir. Depois ele colocou o erradicar. O erradicar. E também ele colocou, também aí na mesma linha, o construir, o erradicar e o promover. Então veja, se você já estuda com o grupo concurseiros, você já sabe que faltam mais 2 aqui. Que são os objetivos da nossa gloriosa Constituição Federal. E por isso é fácil de você entender esse assunto. Veja bem, construir uma sociedade livre, justa e solidária. De novo, repete comigo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu novo para ficar bom. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Repete isso, você vai entender. O segundo, você vai saber o verbo. Erradicar a pobreza e a marginalização. A pobreza e a marginalização. E o promover o desenvolvimento do município. Promover o desenvolvimento do município. Promover o desenvolvimento do município. Erradicar a pobreza e a marginalização. Construir uma sociedade livre e solidária. E aí ele vai acrescentar democrática. Todos os municípios acrescentaram democrática. Não tem problema, tá? Então assista isso aqui, mapeie a sua cabeça, porque esse assunto ele é possível de ser cobrado como objeto fundamental. Vamos lá. Agora, olha só. Quando você está trabalhando aqui, você pega se você pegar o material que nós disponibilizamos a você, veja que a gente colocou aí. No artigo 8º, ele vai falar o quê? Da administração pública. Aqui vai pegar a administração pública. E na administração pública, tá? Ou da organização, ele vai colocar lá, deve estar assim, da organização do município, não é isso? Vai ser a administração pública. Vou te dar a questão da prova. Vou te dar a questão da prova. Na prova tem que saber isso aqui. Os princípios. Os princípios que regem qualquer administração pública. Nós somos calejados em concurso aqui. E esse assunto ele se repete em todos eles. Então grave aí. Veja bem. Os princípios são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O nosso glorioso LIMP. Princípios da administração pública serão legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios que regem qualquer administração pública e também regem o município de 7 de setembro. Vamos lá, vamos seguir então. Olha só, o que você tem que saber? A partir daí, você tem o artigo, assim, ó, eu vou pular algumas coisas aqui, por quê? O artigo 10, ele deve falar das competências. Competências. Quando a gente for fazer os mapas mentais para esse concurso, a gente vai mandar algumas coisas aqui. Mas isso aqui, em regra, não cai concurso. Você tem que dar uma lida, ok? Você tem que ler, porque a competência, tem muita competência que ela é concorrente com a União. Você teria que ter conhecimentos de outras áreas para conhecer. Tem várias áreas que é da União, enfim. O concurso geralmente não vem aí, o 17 de setembro não vai vir mesmo. Então, ao invés de você perder tempo no artigo 10, dê uma olhada no que diz o artigo 13º. O artigo 13º, esse aqui é um artigo concurseiro. O artigo 13º é um artigo concurseiro. As vedações ao município, vedado ao município. Você tem que saber
tudo que é vedado, ou seja, vedado é tudo aquilo que é proibido. O que é proibido ao município? O que é proibido ao município? Grave aí. Será proibido ao município criar ou instituir cultos religiosos? Por quê? Porque a nação é laica, a nação é leiga. O Brasil não tem uma religião oficial. Segundo, não posso criar o que? Distinção entre brasileiros. Também não posso, de forma alguma, fazer o quê? Recusar fé a documento público. Isso é proibido ao município. Mas, aquilo que realmente está em prova, você já deve estar lendo aí no seu material, que é, eu não posso, olha só, é vedado, é proibido ao município, criar, olha só, ele criar tributos sobre patrimônio, renda e serviços dos partidos políticos, das entidades de educação, assistência social e também da União, dos Estados do Distrito Federal e também dos municípios. Dê uma olhada então, vedado ao município. Vamos colocar aqui então, criar tributos. Então, criar ou instituir tributos. Sobre quem? Olha só, criar tributos. Aqui deve estar como instituir tributos. Sobre, olha só, o patrimônio. Sobre o patrimônio. O que mais? A renda. Ou então os serviços. De quem? Olha só. No primeiro momento, você tem que saber da União, do Estado e também dos demais municípios. Então, eu não posso criar tributos sobre serviços públicos. É isso que está dizendo aqui. É proibido ao município de 7 de setembro criar um imposto sobre um serviço que já é do município fazer, ou realizar, ou prestar. Também aos serviços que já são prestados pela União e também pelo Estado, como por exemplo, saúde pública. Entendeu? Não posso criar um tributo, um imposto da saúde. Não posso fazer. Ok? O que mais? Também não posso fazer isso se for renda, patrimônio e serviços dos partidos políticos. Também se for uma entidade, olha só, as entidades que forem de educação, ou que forem de assistência, Também não posso criar tributos, sobre, olha só, jornais. Não posso criar sobre jornais, não posso criar tributos sobre jornais, na verdade, jornais, revistas e periódicos, tá? Seria então jornais, revistas e periódicos. Mas geralmente o periódico pode ser um livro, pode ser revista. Na lei orgânica, se não me falha a memória, está assim, ó, jornais, livros e periódicos. E vejam, aqui tem uma questão de prova. Por quê? Porque isso aqui inclui também o papel. Também eu não posso criar tributos sobre o papel destinado à impressão do jornal, à impressão dos livros ou à impressão dos periódicos. Esse artigo 13º, ele é muito importante, ele é muito... Galera concurseira, você tem que ficar espertos. Ok? Mas agora, terminou. O 13º era isso. Vamos então ao 14º. Vamos colocar aqui em cima? 14º, a gente vai até o 16º. Não, o 14º não. Vamos ao 15º. O 15º, ele fala dos servidores. Questão de prova, galera. Olha só. Questão de prova. Ele vai falar o quê? Proibido. A leitura do 15º, se você for fazer uma leitura do 15º, você vai ver aqui nessa leitura, você vai perceber que no 15º artigo, a preocupação dele não será com o servidor, ele vai dizer apenas o quê? Que a criação do cargo será por concurso, ok? Mas veja bem, ele diz que é proibido, a proibição que me chamou muito a atenção, e olha que nós já estamos na preparação de pessoas desde há muito tempo. A lei orgânica não previu algo que a Constituição prevê. A polêmica aqui é porque a Constituição prevê
que é proibido a acumulação de cargos. Aqui também é proibido. Proibido a acumulação, só que não é qualquer acumulação, meu amigo ou minha amiga, é acumulação remunerada. É a acumulação remunerada de cargos. E vejam, na regra, você tem assim, ó, 2, ou seja, isso aqui tem uma exceção, então seria assim, ó, exceto, se for 2 de professor, ok? Ou seja, 2 de magistério. Também 1 de professor, com mais outro técnico ou científico. Então eu posso ter 1 de professor com 1 de técnico científico. E parou aí. Sabe o que aconteceu no município de 7 de setembro? Profissionais da área da saúde não poderão acumular. Se você for... Quem que está fora? Ó, profissionais da saúde, que todas as leis orgânicas que a gente já preparou dos municípios que tiveram concurso em todo o estado aqui, também na Constituição estadual e também na federal, todos prevê que se você for da área da saúde, você for enfermeiro, você for médico, dentista, fisioterapeuta, enfim, você tiver uma profissão regulamentada na área da saúde, aqui em 7 de setembro não tem a previsão da lei orgânica de acumulação. E isso é uma questão de prova. Falei para vocês que o que era realmente importante, nós falaríamos. Ok? Então fique esperto isso aqui. Outra questão. A acumulação, para acontecer, obrigatoriamente, deverá ser com disponibilidade de horário, ou seja, compatibilidade do horário. Senão não há que se falar em acumulação. O último assunto desta parte 1. Olha só, o último assunto da parte 1. Artigo 16º. Vou colocar aqui porque ele é pequenininho, mas muito venenoso. A chamada responsabilidade civil. Olha só, civil administrativa. Responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade civil objetiva da administração. Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, grele o olho em cima desse assunto. Por quê? Esse assunto é cobrado em todos os concursos. Significa o seguinte, diz aí, eu vou ler para você. Fala assim, ó, o município responde pelos danos ou prejuízos que seus agentes nessa condição causarem a terceiro. Vamos de novo? O município responde pelos danos ou prejuízos que seus agentes nessa condição causarem a terceiro. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer, meu amigo, minha amiga, que se o motorista da prefeitura, da ambulância, por exemplo, grudar ela contra o teu carro, você é uma pessoa, um cidadão aí que está passando e o carro da prefeitura te bateu, quem vai responder não será o motorista. Primeiramente, quem responde perante você pelo teu prejuízo é o município. Quem responde pelo teu prejuízo é o município. Mas é importante que ele seja a serviço. Por isso que ele fala nessa condição. Ou seja, o município responde pelo dano ou prejuízo que seus agentes nessa condição causarem a terceiros. Ou seja, mas o município pode cobrar do servidor que errou. Então ele vai falar aí, cabe ação regressiva. Essa ação regressiva é contra o servidor. Se você for fazer um concurso na área da Polícia Federal, INSS, com TRF, que tem agora a prova daqui a alguns dias, você vai ver que isso assim cai assim, ó. Essa responsabilidade ela é objetiva por quê? Responde lá sem pensar. Ela é objetiva porque não depende de culpa, não depende de dolo. Por que ela é objetiva? Não depende de culpa e não depende de dolo. Ou seja, se basta acontecer, quem responde é o município. Bastou acontecer, não quero saber se é culpado ou se não é culpado. Quem responde é o município. E com isso a gente termina a primeira parte. Espero que você tenha compreendido e entendido ou seja, essa parte dessa lei orgânica que você viu não é nenhum bicho-papão,
Na sequência a gente vai, então, você vai para a segunda parte, tá? Até terminar completamente essa lei e fazer com que você também seja um concurseiro ou uma concurseira nota 10. Até a segunda parte.